Estamos de volta. E para dar continuidade à nossa análise do conto Branca de Neve, vamos fazer a leitura do trecho do conto que descreve Branca de Neve na cabana dos 7 anões. Tudo lá dentro era pequeno, mas tudo muito limpo e muito arrumado. Havia uma mesinha coberta por uma toalha e 7 pratinhos, tendo ao lado uma colherinha, além de 7 faquinhas e 7 garfinhos, e 7 copinhos. Encostadas na parede estavam 7 caminhas, cobertas por colchas brancas como a neve. Branca de Neve estava com tanta fome e tanta sede que não resistiu e tirou um pouquinho da comida de cada prato e um pouquinho de vinho de cada copo, pois não queria tomar tudo de um só. Depois, muito cansada como estava, deitou-se em uma das caminhas, mas todas eram pequenas demais para o seu corpo, com exceção da 7ª, na qual, com algum esforço e muita boa vontade, conseguiu se acomodar. E lá ficou. Rezou, fechou os olhos e não tardou a dormir. Já era noite fechada quando os donos da cabana voltaram. Aqui temos novos elementos que darão um pouco mais de cor ao simbolismo da cabana. A cabana pequena, limpa e organizada é uma referência para as conquistas de cada um de nós. Enquanto nosso mundo íntimo ainda está repleto de sombras ou desafios a serem vencidos, narrados metaforicamente como a floresta, os espinhos e as pedras afiadas, a cabana reflete as virtudes e a nobreza que já conquistamos. É o espaço organizado onde reinam a ordem e a pureza conquistadas nos patamares da consciência que já conseguimos galgar. Para reconhecermos a cabana em nós, basta olharmos para nosso passado e comparar o homem velho de algumas décadas atrás com o homem novo que somos agora. As diferenças que conseguimos observar constituem exatamente a ordem e a pureza dessa cabana e fazem dela o refúgio que valida a nossa existência. A cabana é, portanto, nosso porto seguro. Ela é a prova matemática de que nós somos capazes de mudar, ao mesmo tempo que diz a alma assustada na floresta dos desafios que enfrentamos hoje: não temas o escuro de fora, pois olha quanta ordem nós já conseguimos construir aqui dentro. O emprego obsessivo do número 7 é mais uma referência sobre a qual vale a pena nos debruçarmos. Na antiguidade, as formas geométricas e os números eram vistos como os tijolos fundamentais da realidade, carregando significados metafísicos. Nesse contexto, o número 3, associado ao triângulo, era uma referência ao divino e ao espiritual. No nível simbólico, 3, ou o triângulo, representava a trindade, o plano espiritual, o princípio, meio e fim. Já o número 4, associado ao quadrado, era uma referência ao terreno ou material. Isso se deve em parte à crença de que o mundo era um quadrado plano, cercado por água. Uma clara referência a esse período que sobreviveu ao tempo é a ideia dos 4 cantos do mundo. Outras referências que ligam o número 4 aos elementos terrenos ou materiais são as 4 direções cardeais: norte, sul, leste, oeste. Os 4 elementos: terra, água, ar, fogo e as 4 estações do ano. Voltando para a matemática, a soma de 3 a 4 resultará no número 7. Do ponto de vista simbólico, os antigos viam nisso a união do espírito com a matéria, e como produto dessa união temos o ser transcendental, ou a integralidade, ou ainda a completude. Esse conceito está materializado na forma das pirâmides, que unem a base quadrada, representando a materialidade, sob a qual se erguem os 4 triângulos, representando o divino ou espiritual. Essa história não termina aqui, mas a partir do que vimos, fica mais fácil entender o simbolismo do número 7 e por que a criação do mundo é concluída no 7º dia, Gene 2:2. Ou porque existem 7 virtudes, vícios, ou porque várias culturas reservam o 7º dia da semana para a comunhão com Deus.
O emprego repetido do número 7 indica que Branca de Neve entrou num ambiente regido pelas leis da harmonia universal, num domínio onde o espírito e a matéria estão em perfeito equilíbrio. A Cabana dos Anões é um microsistema governado pela lei natural e divina. Vocês notaram que Branca de Neve se deita e consegue se aconchegar especificamente na 7ª cama, após tentar as outras sem sucesso? O simbolismo é cirúrgico. A alma humana só encontra o verdadeiro repouso quando o espírito e a matéria estão em perfeito equilíbrio, em mais esta metáfora empregando o número 7. O detalhe de que seu corpo só cabe na cama com esforço e boa vontade mostra que a evolução não é confortável, mas trabalhosa. Ajustar-se a essa 7ª cama simboliza o esforço moral necessário para alinhar a alma à virtude, e o ato de rezar antes de dormir reforça este esforço de alinhamento e comunhão com os rastros do divino, apontando para a verdadeira nobreza e virtudes. Passemos agora a investigar Branca de Neve. Ao comer um pouco de cada prato e beber um pouco de cada copo sem esvaziar nenhum. Se a cabana é a casa das conquistas humanas, os anões são a manifestação simbólica dessas conquistas. A narrativa indica que Branca de Neve tem a capacidade de comer e beber do alimento de todas as virtudes simultaneamente, sem esgotar ou ignorar nenhuma delas. Temos, portanto, um comportamento equilibrado e harmônico. Talvez possamos observar melhor essas qualidades ao comparar o contraste que tem em relação ao comportamento da madrasta, que ignora a beleza proposta por Branca de Neve enquanto se alimenta compulsivamente do amor próprio, convertendo a virtude no vício do egoísmo. Quando Walt Disney adaptou o conto dos Irmãos Grimm para o cinema em 1937, ele realizou modificações na história. Ao que tudo indica, Walt Disney compreendia o lado simbólico da história e tratou de enriquecer esse lado com alguns elementos que vale a pena comentar. No desenho, a casa não é arrumada, mas está bem bagunçada, e Branca de Neve inicia uma faxina geral no local. Isso indica que a nobreza e virtude conquistadas podem acabar ficando estagnadas em algum nível de consciência por conta de nossas escolhas mais fúteis, do desleixo, de interesses pessoais, etc. Branca de Neve é, em síntese, a força renovadora em nós, narrada desde o começo como a alma humana, que impulsionará a consciência em frente nesse novo patamar de consciência. A faxina que Disney introduz é um símbolo para esse evento de renovação. Para essa faxina, Branca de Neve comanda um grande grupo de animais da floresta que trabalham em conjunto com ela. Esses animais têm o mesmo sentido simbólico de Pan, visto no vídeo anterior. São as forças instintivas ou animalizadas do homem, que, sem controle, podem dar origem a tragédias, mas que, sob o comandamento da alma humana, das virtudes e nobreza, têm potencial transformador. Isso é tudo que temos por hoje. Esperamos que você tenha gostado. E se estiver chegando agora ao canal, veja na descrição do vídeo o link para a playlist completa das análises do conto Branca de Neve. Até nosso próximo encontro.